Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2013 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. E eu vou fazer agora a questão número 2 da prova da segunda fase. A questão diz assim: 3 discos muito finos são dispostos em planos horizontais, um em cima do outro, de modo que seus centros fiquem alinhados verticalmente. O disco mais baixo tem massa m, o seguinte 2m e o mais alto tem massa 3m. Para que o centro de massa do conjunto esteja no disco do meio, a razão entre a distância dele ao de cima e a distância dele ao inferior é... Então, a ideia que o problema trouxe foi o seguinte, ó. Eu tenho um disco aqui, tenho outro disco aqui, né? E o terceiro disco aqui. Vamos supor que esses 3 discos, né, eles estejam com o centro de massa coincidindo. Beleza? O centro de massa não, o centro da circunferência, né, seja a mesma. Só que o problema quer saber qual é a distância do disco 1 para o disco 2 e do disco 2 para o disco 3. Para a gente fazer essa questão, a gente pode considerar o seguinte: o centro de massa do sistema tem que estar no centro do disco 2. Então, a gente tem as seguintes informações a respeito da questão. Ele falou o seguinte, ó, esse cara aqui tem massa m, esse aqui massa 2m e aquele ali massa 3m. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte: se eu considerar um eixo XY, vamos orientar isso aí assim, né? Eu posso dizer que quando a gente tem a ordenada y, né? Os valores daqui para baixo são negativos e os valores daqui para baixo são positivos. Então, eu posso escrever o seguinte: se esse cara aqui é a minha origem do centro de massa, a gente pode considerar que esse ponto aqui é o x2, 2, ou seja, a distância do 2 até 2. E isso é igual a 0. A distância do disco 2 ao disco 1 é o x de 1 a 2. E a distância do disco 2 ao disco 3, eu vou chamar x de 2 até 3. Tá? Só que a gente pode considerar o seguinte, que como isso aqui é o eixo y, valores aqui para baixo são negativos. Tá? E aí, a gente, de acordo com o que o problema falou, ele quer que o centro de massa do conjunto esteja no disco do meio. Então, esse cara aqui é o x do centro de massa. Como a gente calcula o centro de massa? Fazendo a média, né? Ó, x do centro de massa vai ser igual a x de 1 até 2, m1, mais x de 2 até 2, m2, mais x de 2 até 3, m3. Tudo isso divididos por m1 mais m2 mais m3. Como o x do centro de massa é 0, eu posso escrever assim, ó, 0 é igual. O x de 1 a 2, a gente sabe que é um valor negativo. Então, vamos botar x de 1 a 2 vezes a massa dele, que é m, mais o x de 2 em 2 vezes a massa, que é
2m, mais o x de 2 a 3, vezes a massa, que é 3m. Tudo isso divididos por m, mais 2m, mais 3m. Né? Então, fica 0 é igual a menos xm, beleza? Esse termo aqui vai dar 0, porque o x de 2 em 2 é 0, né? Mais o x de 2 em 3, né? Na verdade, são 3x 3m. Tudo isso divididos por 3, 5, 6m. A gente pode simplificar as massas, porque todos os termos têm massa, e aí isso aqui vai ficar assim, ó, o 6 quando multiplica o 0 vai dar 0, né? Então vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos x de 1 e 2, que eu esqueci aqui, ó, x de 1 e 2, mais 3x de 2 a 3. Como ele quer a distância entre os discos, a gente pode escrever assim, ó, que 3x de 2 em 3 é igual a x de 1 e 2. Se a gente fizer a razão x de 2 em 3 pelo que ele pediu, né, sobre x de 1 e 2, isso vai me dar 1/3. 1/3 é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.